Olá, eu me chamo Sara Frutuoso. Nós estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Mente Frutuosa, onde nós vamos trabalhar juntos para que você construa, crie raízes cada vez mais profundas, para que a sua colheita interna seja de fato transformadora para sua vida. E hoje eu escolhi um tema para falar com vocês que eu acho que está muito em alta no nosso dia a dia. Porque eu me sinto tão culpado quando eu descanso. Sim, eu tenho certeza que em algum momento você estava descansando, estava no ócio ali fazendo nada e se sentiu culpado. Parou e pensou, será que eu podia estar aqui? Será que eu não tenho nada para fazer? Meu Deus, eu tô sendo inútil, eu tô perdendo tempo. E ao invés de descansar, você terminou ficando ansioso, ansiosa, desesperado, porque você não deveria estar parado naquele momento. Fique tranquilo, não é só você que tem se sentido assim ultimamente. Mas hoje eu queria te mostrar que isso não é algo saudável e que o descanso ele precisa fazer parte da sua vida. Mas a verdade é que parece que hoje existe uma obrigação gigantesca. Uma verdade que ninguém está falando, mas todo mundo está sentindo, que é: eu preciso ser produtivo, o meu dia precisa render, eu preciso estar entregando algo o tempo inteiro, constantemente, sem parar. E isso leva a gente a um nível extremo de exaustão. Mas o que eu queria te perguntar hoje é: será que na ânsia de ser constantemente produtivo, você está de fato produzindo algo ou somente está enchendo o seu dia de coisas, de afazeres, e não está produzindo realmente o que você precisava? Porque às vezes a gente termina fazendo isso. Nós estabelecemos uma cultura tão grande de sermos produtivos constantemente que o dia tá andando mais rápido, tudo é muito rápido. Eu quero falar com alguém, é imediato. O WhatsApp possibilita isso, a ligação possibilita isso. Na rede social eu tô vendo a vida das pessoas ali 24 horas por dia, de forma imediata. E isso faz com que eu comece a viver dessa forma, numa cobrança intensa de que tudo é instantâneo, então eu também tenho que produzir rápido, eu tenho que entregar rápido, eu tenho que ser acelerado, tenho que fazer cada vez mais e mais rápido. E isso termina deixando a gente, de fato, muito cansado. E eu não digo um cansaço só físico. Eu digo um cansaço até muito maior mental. Porque na nossa mente, a gente vai ficando cada vez mais angustiado, mais ansioso, mais preocupado com o que eu preciso fazer, ou com o que eu deveria estar fazendo e não estou porque eu parei para descansar, com o que eu preciso entregar, com as 1000 cobranças que existem. E isso vai gerando uma sobrecarga, um nível de exaustão muito grande da nossa mente. E o que acontece é que a gente começou de alguma forma a romantizar o correr atrás, o não parar por nada, o estar sempre fazendo alguma coisa, o estar sendo produtivo constantemente. Mas e aí? O quanto ser produtivo constantemente tem custado a você? Como eu disse, não só física, mas emocionalmente também. Você já parou para pensar? Essa produtividade que nunca tem fim, ela tá te fazendo bem? Ela tá de fato te levando aonde você gostaria? E se ela tá te levando aonde você gostaria? A troco do quê? O que você tá trocando de você mesmo com essa produtividade que nunca tem fim? Além dessa cobrança constante que a gente tá tendo para produzir, a gente também passou a se sentir culpado quando a gente não produz. E o descanso, que era uma coisa tão preciosa, se tornou uma coisa que traz peso, que traz culpa. Às vezes a gente chega no fim do dia, a gente já trabalhou, a gente já cuidou da casa, já estudou, já fez tudo o que tinha pra fazer, já cuidou dos filhos, tá tudo impecável, organizadíssimo, do jeitinho, tua lista, tu deu check em cada um dos itens que você tinha pra dar. Mas quando você para descansar, você ainda se sente mal por isso. Você ainda sente que você não deveria estar ali parado. Como assim? Eu estou aqui sentado fazendo nada? Como assim eu estou conseguindo ver um episódio da minha série favorita? Como assim eu estou conseguindo ler um livro? Isso ainda chega para você com certo peso. Mesmo que você tenha feito absolutamente tudo o que você precisava fazer. Porque na nossa mente o que grita é: você precisa produzir. Você precisa entregar. Você precisa fazer. Você precisa se sobressair. Você precisa dar mais de você. Então, quando você sente que você não está fazendo isso, que você está somente perdendo tempo enquanto descansa, você se sente sim muito mal, inútil, no lugar errado, fazendo a coisa errada naquele momento.
E o que a gente não tem pensado muito é que, na verdade, fazer nada e descansar é uma das coisas mais úteis que eu posso fazer por mim e que você pode fazer por você. Porque isso é cuidado. Isso é cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua saúde. Isso é cuidar para que amanhã, ao acordar, você esteja bem, para mais uma vez fazer tudo o que você precisa. E aí, se não bastasse nossa própria cobrança, aquela voz que não abandona a gente, que tá na nossa mente falando de noite, vai, faz mais, entrega mais, dá mais, você tem que ser produtivo. Como se isso já não fosse suficiente para sobrecarregar a gente. Quando eu entro na rede social, às 7 horas da manhã, abro o meu Instagram, a primeira coisa que eu vejo é aquela pessoa que acordou às 5 e às 7, ela já malhou, ela já tomou café da manhã, ela já leu um livro, e ela já está indo trabalhar pleníssima, maravilhosa. Eu falo, gente, eu tô ficando pra trás. Então, como se não bastasse aquilo que vem da gente, que é nosso, que tá aqui dentro, aquela vozinha que você conhece também, ainda tem essa comparação que acontece o tempo todo com quem a gente tá vendo na rede social, no Instagram, no Twitter, enfim, onde você entrar. E o que acontece é que a gente esquece daquele mínimo detalhe, que faz toda a diferença. Essa pessoa talvez tenha o tempo dela de descanso. Mas talvez ela não demonstre isso porque na mente dela também existe a mesma voz que você ouve, de que ela precisa ser produtiva. E o que ela termina mostrando é que ela está sempre produzindo. Só que ela não mostra a hora que ela descansa. Então a gente termina se comparando só com o produzir e produzir cada vez mais. Quando o descanso, de alguma forma, ele está assim, fazendo parte da vida dessa pessoa. E aí, como eu falei lá no começo, eu queria te fazer uma pergunta, te indagar sobre algo para você pensar aí. Você está de fato sendo produtivo, produzindo, sabe, muito, muito mesmo, ou você está somente se mantendo ocupado ao longo do seu dia? Porque às vezes você pode ter uma agenda cheia de tarefas, cheia de coisas que você precisa fazer, mas são coisas que você realmente precisa fazer. São coisas que realmente vão fazer algum efeito na sua vida. São coisas que de fato são prioridades, estão te ajudando a produzir algo, a se desenvolver melhor, a crescer naquilo que você deseja? Ou você só está, sabe, literalmente perdendo o seu tempo? Porque às vezes, enquanto a gente está em movimento, a gente tem a sensação de ser produtivo, de estar entregando algo. Mas às vezes esse estar em movimento está só te cansando e te roubando um tempo eficiente, eficaz de ser produtivo e eficaz de descanso. Então talvez você esteja assim, com o seu dia muito cheio de coisas que você não precisava estar fazendo. E aí é hora talvez também de você rever isso e ver como você pode reorganizar a sua agenda. Porque existe uma diferença entre ser produtivo, de fato, e estar só gastando o seu tempo. Produtividade fala de algo que é eficaz, fala de você gastar o seu tempo com aquilo que você realmente precisa. Você sabe onde você está investindo tempo, você sabe por que você investe tempo naquilo, por que você se desdobra para fazer aquilo, porque aquilo vai te levar a um lugar, aquilo vai produzir algo que vai ser importante na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. E só gastar tempo é você estar sempre cansado fazendo coisas que você não precisaria estar fazendo, que outras pessoas poderiam estar fazendo para você, ou então que você, na verdade, faz aquilo, mas não te leva a lugar nenhum. Você só se estressa, você se aborrece, mas elas não fazem parte da sua lista de prioridades. Então hoje, até para você avaliar o teu dia, se você de fato está sendo produtivo ou se você só está gastando o seu tempo, se mantendo cansado, eu queria que você fizesse uma listinha de prioridades, o que de fato você precisa fazer. Um exemplo disso, de estar gastando tempo, sem perceber no dia a dia, são as redes sociais, porque você entra no WhatsApp, às vezes você vai responder uma mensagem que ela realmente é uma prioridade sua. Só que quando você vê, você passou 30 minutos ali falando com várias pessoas que talvez não fossem pessoas para você falar naquele momento. Não eram coisas que eram prioridades para você. No Instagram, às vezes você entrou porque você tinha, de fato, a mensagem para responder ali que era prioridade. Mas aí você começou a ver vídeos que não eram mais prioridades. Você começou a fazer comentários em fotos que não era sua prioridade.
Então, às vezes, isso acontece no nosso dia. A gente termina não tendo tempo porque a gente não está dividindo o nosso tempo de forma assertiva. Isso é importante para você começar a pensar se você sente hoje que você está muito sobrecarregado, que você não tem tempo. E aí, como eu te dei essa atividadezinha de você começar a listar de fato aquilo que é prioridade na sua vida, uma das coisas que tem que estar nessa lista de prioridades é o seu descanso. Ele é uma prioridade. Pode não parecer, mas ele é, porque você precisa disso. Quando você descansa, sua vida ela funciona melhor. E por que ela vai funcionar melhor? Porque você passa a conhecer os seus limites, você passa a entender quando não dá mais. Olha, hoje eu já dei tudo que eu podia dar. Meu corpo tá muito cansado, então eu vou parar, eu vou sentar, eu vou deitar, vou tomar um banho tranquilo. Eu tô morrendo de fome porque eu não tive tempo nem de comer. Eu não percebi que eu não tinha comido. Então você vai lá e você vai se alimentar como você realmente merece. Dar ao seu corpo os nutrientes que ele precisa para ficar bem e saudável. Você vai estabelecer um tempo que vai ser para você descansar sua mente, onde você não vai ficar pensando em 50 coisas diferentes, em solucionar todos os problemas do mundo. Você vai ler um livro tranquilo, você vai ver uma série tranquilo, você vai conversar com alguém que você gosta para ficar mais calmo. Então você vai investir em você. Você vai evitar essa sobrecarga que ficar constantemente ligado, produzindo, traz às vezes para a sua saúde física e mental. E acima de tudo, você vai descansar e no dia seguinte você vai trabalhar com mais eficiência, porque você vai estar mais disposto. Às vezes a gente esquece dessa regra básica. A gente quer ser produtivo sem, às vezes, ter energia para isso. Então, até para que você seja mais produtivo com aquelas prioridades que, de fato, agora você já ordenou bonitinho para o seu dia, você precisa descansar bem. Precisa ter esse momento de parar e cuidar de você para que no dia seguinte você, de fato, consiga fazer de forma eficaz tudo o que você tem para fazer. Eu tenho certeza que se você começar a prestar atenção nisso, você vai ter resultados muito melhores sem se desgastar como você estava se desgastando antes. E a gente precisa ter em mente que o descanso ele não é só físico. Eu vou repetir isso mais uma vez porque você não pode esquecer. O descanso também é pela tua saúde mental. Porque tem dias que você vai precisar parar um pouquinho para colher o que você está sentindo sobre aquele dia que você vivenciou tanta coisa, tantas emoções, tudo passou e ao mesmo tempo embolado, correndo. E aí, em algum momento você precisa parar para sentir isso. Tem dias, então, que você vai parar e o seu descanso ele não vai ser só sobre o seu corpo físico, mas também sobre a sua mente, sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você está sentindo, porque cuidar dessa área da sua vida é muito importante. E acontece que, às vezes, uma coisa que a gente não associa à necessidade de descanso é a desmotivação. Tem dias, ou talvez há semanas, há meses, você esteja se sentindo desmotivado, triste, com uma coisa que você sempre amou fazer. Você amava o seu trabalho, mas agora você se sente cansado com ele, se sente triste quando tem que fazer, se sente desmotivado e não sabe de onde está vindo. Às vezes isso não é só desmotivação, às vezes é um cansaço extremo, uma exaustão extrema. Porque quando a gente chega nesse ponto de exaustão mental, né, estou falando da mente também, a gente se sente assim, desmotivado, abatido, triste, apático. Então, se você tem sentido um cansaço que ele é excessivo, muita dificuldade de se concentrar, sua memória parece que não está funcionando mais do mesmo jeito, você percebe que no dia você altera o humor diversas vezes, você fica cada vez mais irritado, você percebeu que você está tendo muito problema para dormir, antes você não tinha, sua cabeça não para de doer, você sente dores musculares no seu corpo, isso é exaustão mental. É a sua mente falando pra você, eu estou cansado, você precisa parar, você precisa alinhar o seu dia, você precisa organizar a sua vida, a forma como você está gerenciando não está dando para mim. Porque às vezes a gente não percebe isso, que o nosso corpo, a nossa mente estão falando pra gente, olha, você está passando todos os limites possíveis. Nós não temos capacidade de gerenciar isso da forma como você está fazendo. E se você tem sentido esses sintomas, é a sua mente falando isso pra você, é o seu corpo falando isso pra você, olha, você precisa repensar a forma como você está vivendo. Você precisa de tempo para descansar, você precisa cuidar com mais carinho de você. Porque isso tudo, você não está desmotivado à toa, você está desmotivado porque você está exausto. Então tá na hora de se cuidar. Tá bom, Sara, eu já entendi que eu preciso cuidar mais de mim. Eu realmente estou sentindo tudo isso que você falou já tem tempo. Não imaginei que pudesse ser exaustão. Na verdade, eu nem parei para pensar muito sobre isso tudo. Eu só tô sentindo e tô seguindo. O que eu posso fazer? Primeiro de tudo, você precisa aprender que um bom desempenho não é trabalhar o tempo todo. Essa verdade, que não é uma verdade, ela precisa ser deixada de lado.
Você trabalhar 24 horas por dia não quer dizer que você vai ter um bom desempenho, até porque ninguém consegue entregar algo bom trabalhando sem parar constantemente. Todo o corpo, toda a mente precisa parar em algum momento. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Você vai ser excelente naquilo que você faz, no que você entrega. Você vai ser um bom funcionário, você vai ser um bom empreendedor. Você precisa reorganizar a sua vida, a sua agenda, para que no seu dia a dia você seja eficaz no que você faz. Para que você não fique só perdendo tempo, fazendo coisas que você não precisa fazer. Ou refazendo talvez algumas coisas, porque você está tão cansado que na hora que você fez, você não fez bem feito. Porque isso acontece quando a gente está cansado demais. Quando a gente tenta fazer coisas simples, elas não saem da forma como elas poderiam, porque nós estamos esgotados. E às vezes você está nesse ponto que você está tendo que refazer muita coisa porque o seu cansaço está no nível extremo. Então, organiza a sua vida para que você tenha o tempo de descanso também. Então, essa é a primeira coisa, entender que o tempo de descanso é importante. A segunda coisa é você ter um descanso que seja efetivo. Sabe, sem culpa, entendendo que você está fazendo isso por você, porque você chegou no seu limite, ou porque você não quer chegar no seu limite. Então você vai se permitir o seu fazer nada, você vai se permitir cuidar de você, você vai se permitir fazer coisas que não necessariamente são produtivas, que não são sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, porque você vai estar cuidando do seu corpo e da sua mente. E a terceira coisa, você vai passar a colocar o descanso como algo que é prioritário para você. Vai estar lá na sua agenda, de noite, quando eu chego em casa, quando eu termino meu trabalho, ou seja, 8 horas, 8h30, não sei qual é o horário que isso vai caber na sua agenda, mas você vai ter um tempinho que é pra você. Você vai ter um tempinho que vai ser pra relaxar, pra acolher o que você viveu naquele dia, o que você sentiu em meio a tudo que você vivenciou, pra deixar a sua mente tranquila, pra relaxar o seu corpo, pra de fato ter um tempo que seja seu, fazendo algo que te dê prazer, que te faça bem, que faça você terminar o seu dia de forma mais leve. E eu queria te convidar a esse lugar, onde a gente passa a tratar o nosso descanso, não como uma premiação, sabe? Eu tive um dia exaustivo, então eu mereço descansar. Não, o descanso ele não é um prêmio, é um direito, é algo que você precisa dele, sabe? É uma necessidade do seu organismo. Então que você possa ver isso, o descanso não como um prêmio, mas como um direito seu, como algo não que você merece, mas que você precisa para que o seu dia, para que a sua vida funcione bem. Então meu convite para você é esse, para que você se permita descansar, entendendo que isso, o seu descanso é um cuidado, é um gesto de amor com você mesmo, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.